Oi, meu nome é Maísa e o vídeo de hoje é sobre os melhores livros que eu li em 2021. Confesso que eu tive muita dificuldade de escolher as melhores leituras que eu fiz esse ano. Numa primeira lista, e quem me acompanha há mais tempo sabe que eu gosto de ler fantasia, 80% das histórias eram de fantasia. E aí eu resolvi separar por gêneros, porque eu achei que ficou mais fácil de entender e de definir aquelas leituras que eu gostei muito e que eu queria recomendar para vocês. Lembrando que é a minha sensação em relação a essas histórias, e eu tenho um grupo de amigas, a gente fala, entre outras coisas, de livros. E teve um livro que eu indiquei o ano passado que nenhuma delas gostou. Foi um romance de época. E a gente agora tem essa piada interna, né? Que as minhas indicações nem sempre vão agradar todo mundo. O que é extremamente normal. Não existe nenhuma história que seja unânime. Então, essa é a minha percepção dessas histórias, mas eu queria compartilhar delas com vocês também, tá bom? Então, a definição desses livros, ela é muito pessoal, e a definição do que é gênero também foi pessoal, porque a gente quase não usa definição formal de gêneros literários, e a gente faz uma definição baseada nela. Então vocês vão ver quando eu estiver falando de alguns gêneros que não são gêneros. Aliás, a gente já começa do primeiro. O primeiro gênero que eu coloquei é clássico. Esse gênero não existe, mas a gente se refere a eles dessa forma muitas vezes. E aí o primeiro clássico que eu queria indicar é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, publicada essa edição da Martin Claret. É uma história que eu senti raiva grande parte dela, senti desconforto, me senti incomodada. Nunca foi sobre amor de verdade, foi muito mais sobre egoísmo, sobre vaidade. Mas a gente vai entendendo isso ao longo da história. E o final, ele dá aquele sopro assim de que, olha, pode ser que vá dar certo. É um romance gótico, né? Não tinha jeito de ser fofinho. Outra história que eu li em 2021 foi O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Aqui a gente tem essa edição da Zahar em 2 tomos. São mais de 1.300 páginas, numa história fantástica. Acho que todo mundo conhece. A gente tem um rapaz que ele vai sofrer uma injúria e vai ser preso, uma falsa acusação. E ele vai ficar 10 anos, mais de 10 anos preso, e ele vai bolar aí uma vingança. Essa primeira parte, então, a gente já mais ou menos é previsível, porque eu já conhecia a história, mas a vingança dele em si foi muito diferente. Num primeiro momento eu achei que estava muito arrastado, porque são muitos personagens, muita coisa acontecendo, e como é um projeto de vingança do Dantes, que é o protagonista, ela estava na cabeça dele, então nem sempre a gente tinha ideia do que ele pretendia com as coisas que ele estava fazendo. E na verdade, em algumas situações nem ele, né? Depois ele vai refletir muito sobre toda essa vingança. Bom, mas é uma escrita gostosa de ler, a gente tem aqui um casal sáfico, o Alexandre jogou isso na cara e às vezes passa despercebido. A gente tem aqui um romance histórico, porque a gente vai falar de Napoleão Bonaparte, enfim, e quero ler outras coisas do Dumas, espero que ano que vem venha aí mais algum livro do autor. Outro gênero que não é gênero, né, mas ele está lá dentro da ficção, que é a distopia. É um gênero que eu gosto muito de ler, então o primeiro deles que eu queria indicar é O Ceifador, do Neil Shusterman, publicado pela Seguinte. Aqui a gente tem uma distopia disfarçada de utopia, porque os seres humanos não morrem mais, mas é preciso haver um controle dessa população, e quem faz isso é a ceifa. São seres humanos que pertencem a um grupo que vão fazer mortes aí aleatórias. E nós vamos acompanhar 2 aprendizes, a Citra e o Rowan, e todo o caminho deles aí para se tornarem ou não ceifadores. Eu sei que muita gente não gostou do último, parece que não foi o autor que escreveu o timbre, mas eu entendi a intenção. Talvez fechar essa história na cabeça dele tenha sido muito complicado, sabe? Enfim, eu ainda assim gostei. E eu acho que vale a pena sim conhecer. O primeiro livro é fantástico, o segundo livro é muito bom. O terceiro livro, ele é uma coisa assim... É como se você tivesse que dar um salto no escuro. Pode ser que você goste, pode ser que não. Outra distopia que eu queria indicar é Skyhunter, a Arma Secreta, da Mary Lu, publicado pela Hope. A gente tem o primeiro livro de uma duologia e aqui a gente tem um mundo pós-apocalíptico. Aconteceu alguma coisa, ninguém ainda sabe o que, mas a população perdeu acesso às tecnologias. Eles só usam o que restou disso. Um país, ele resolve que vai tomar conta de todo aquele pedaço de mundo. Então é a federação, eles controlam grande 90% do território
território só tem um único país que está fora desse domínio, que é Mara. Eles são o lugar dos refugiados até. Essa federação, eles fazem de tudo para poder conquistar esses novos lugares, entre eles armas secretas, armas biológicas, que são chamados de fantasmas. Então são seres humanos que são inoculados com o vírus e eles começam a crescer, eles têm uma fome enorme e eles vão matar quem tiver pela frente. Então eles perderam completamente a humanidade. Mara é esse último lugar de refúgio, é lá que a gente vai encontrar a nossa protagonista. Ela é uma refugiada, ela fugiu para Mara com a mãe há 10 anos atrás e apesar de ser refugiada e ser tratada como tal, né, sem nenhuma consideração, ela integra uma força de elite para combater esses fantasmas e ela é muito boa no que faz. Mas o que acontece é que um prisioneiro de guerra aparece em Mara e a nossa protagonista, ela vai ficar impressionada porque ela vai perceber que ele quer morrer. E se ele quer morrer é porque ele guarda algum segredo ou que ele pode ser a arma que vai dar a vitória aí. Enfim, gostei muito, é uma distopia jovem, mas a Mary Lou, né, ela escrevendo, a gente não pode perder. E aqui eu trouxe como distopia O Olho do Mundo, do Robert Jordan, uma publicação da Intrínseca, o primeiro livro da série, que tem 14 livros mais um. É uma distopia, né? Ele também pode ser definido como uma fantasia, mas é um mundo que teve uma quebra. E a gente tem ali a figura do tenebroso, como sendo aquele que pode acabar com esse mundo. No Olho do Mundo a gente tem a Moirane, que é uma Aes Sedai, que são mulheres que conseguem canalizar magia. Ela vai atrás, 3 rapazes e 2 moças numa vilazinha assim distante de todos os acontecimentos, porque um deles pode ser o dragão renascido. Eu já vou começar o 4º livro. Próxima categoria eu chamei de romance romântico, mas eu resolvi colocar esse livro. Ele é uma ficção científica, mas eu prefiro indicar ele como romance. Por quê? Muita gente não gostou da história porque foi atrás da ficção científica. E a ficção científica, ela é um pano de fundo bem longe. O que vale mesmo aqui é a relação entre essas duas personagens. É assim que se perde a Guerra do Tempo, da Amal El-Mohtar e do Max Gladstone, publicado pela Suma, numa edição caprichada, em capa dura. E a gente tem aqui uma guerra que é travada e 2 personagens que estão em lados opostos, elas começam a trocar cartas. E essas cartas, elas começam a trazer divagações e elas vão acabar mesmo num romance. É um romance sáfico. O que ficou pra mim é a troca de cartas delas, porque é muito bonita. Então, se você tiver curiosidade pelo romance, vá. Mas assim, não tem uma explicação de que guerra é essa, se é um mundo só, se são vários mundos. Entenda isso. Outro romance, agora sim um contemporâneo, O Melhor dos Imprevistos, da Mariana Carvalho, publicado pela Astral Editora. Eu recebi esse livro, como alguns outros aqui, do blog Coisas de Mineira, então eu vou deixar os links das resenhas do blog aqui na caixa de descrição. Dá uma olhadinha se tiver curiosidade. Aqui a gente tem um romance muito bonitinho. A nossa personagem, que é a Elsa, acabou de se formar em medicina e ela vai comemorar com sua turma em Paraty. E numa noite, né, ela tá lá querendo tirar todo o peso daquele anos de estudo, ela se encontra com um rapaz, com um cara muito bonito, e ela acaba tendo uma noite de amor com ele. O que ela queria era uma aventura mesmo. Ela volta e ela vai no casamento de uma prima dela no interior de Minas Gerais. Quando ela chega nesse casamento, o noivo da prima dela é justamente o carinha que ela pegou lá em Paraty. Ela fica revoltada, mas acaba optando por silenciar, mas ela se afasta da família, porque ela ficou grávida dessa única noite. Ela tem o apoio de 3 grandes amigos que vão ficar ao lado dela o tempo inteiro. É uma amizade belíssima. Tudo ia bem até que numa reunião de escola a Elsa vai encontrar o novo diretor. É o pai da filha dela. A gente imagina para onde essa história vai caminhar, mas eu gostei muito que a Marina fugiu do clichê. E ela entrega uma história muito fofa pra gente, com representatividade, com diversidade. Bem rapidinho de ler, ela faz muitas homenagens a Minas Gerais. A Mariana Carvalho é mineira, ela faz algumas referências às nossas quitandas e faz uma homenagem muito bonita também ao samba, então fica aí a dica. Agora, ficção histórica, A Canção de Aquiles, da Madeline Miller, publicado pela Planeta Minotauro. Essa aqui é uma edição que estava esgotada de outra editora e a Planeta conseguiu trazer. Ele faz o reconto da história de Aquiles, imagino que todo mundo já conheça o final, mas a gente tem o ponto de vista do Patroclo, que é o personagem que cresce ao lado do
Aquiles, que cresce primeiro admirando, se encantando e se apaixonando pelo Aquiles. É uma história de amor muito bonita. E o que eu acho interessante é que a autora pegou todos os pontos dos mitos relativos a Aquiles e trouxe aqui. Então é uma representação muito próxima do que já foi contado. E a outra ficção histórica é Outlander, A Libélula no Âmbar, o segundo livro da série da Diana Gabaldon, que está lá na Netflix, publicado aqui pela Arqueiro. A gente tem uma história de amor que ultrapassa o tempo. A gente tem dois personagens que se amam, a Claire e o James, e nesse momento eles estão separados no tempo e a Claire vai contar a sua história para um outro personagem e ela vai falar das aventuras deles, primeiro na França, depois na Escócia, tudo tentando impedir uma batalha que foi terrível para a Escócia. Eu gosto muito dessa história, gosto muito desse casal, mas eu não tenho um conhecimento da história da Escócia, da França, da Inglaterra, então eu em alguns momentos achei que a autora detalhava demais algumas coisas. Eu acho que às vezes a autora faz uso de um recurso que é de uma violência contra a mulher, que eu não vou falar o nome para não atrapalhar o engajamento do vídeo, mas ela faz a utilização desse recurso com uma frequência maior do que seria necessária e sem necessariamente ter impacto direto na história, na trama. Então isso acontece no primeiro, foi doloroso, mas o personagem que passa por essa violência, ele demora muito tempo para acabar com suas cicatrizes. Quem leu, quem assistiu sabe disso. E aqui nós temos duas personagens que passam por isso também. E assim, ok, passei, vida que segue. Não é assim. Precisa ter muita responsabilidade para tratar desse tipo de assunto. Mas é o amor da Claire e do James, eu gosto muito dos dois. O final foi ótimo. O final compensou essa parte arrastada, esses recursos aí da narrativa. Então, por conta disso, queria falar dele para vocês. Outro gênero que não é gênero HQ, eu leio poucas e as poucas eu queria indicar para vocês. Primeiro é Coragem, publicado pela Intrínseca, que a gente tem uma HQ autobiográfica. A autora diz que ela tinha muitas crises de ansiedade quando era nova e ela quis fazer uma história em que mostrasse para quem estivesse lendo e quem tem essas crises de que vai ficar bem, mas assim, vai ficar bem com a responsabilidade, né? Buscando recursos, buscando acompanhamento médico, tendo ali uma rede de apoio, seus amigos, seus pais, a escola. E então, por isso, foi muito bonitinho. Acho que vale a pena se conhecer. Quem tem filhos adolescentes, ou irmãos, ou queira dar de presente, acho que vale muito a pena. Ela tem um traço muito bonito, muito delicado, e vai falar de um tema aí que é tão recorrente. E outra HQ é Heartstopper, da Alice Oseman, publicado pela Seguinte. Nessas duas edições, caprichadíssimas em capa dura. A Seguinte acertadamente trouxe o primeiro e o segundo volumes. A gente tem aqui dois rapazes que num primeiro momento vão desenvolver uma amizade. Um deles é gay, assumido. Eles estudam numa escola só para meninos, então o Charlie, ele sofreu muito no início quando ele assumiu sua homossexualidade, mas agora ele tá de boa, ele tem um grupo de amigos que estão ali tranquilos com ele, que querem protegê-lo, inclusive. Mas ele encontra o Nick, que é aquele típico garoto do time, mas eles desenvolvem uma amizade. Então no primeiro a gente tem esse desenvolvimento da amizade, o Charlie logo de cara se encantando pelo Nick e entendendo assim, que furada que eu me meti, né, me apaixonar por um cara que é heterossexual. E no segundo a gente tem o Nick querendo entender, porque ele sempre se viu como heterossexual, e se ele não for isso, porque ele tá desenvolvendo um sentimento muito diferente pelo amigo, e o que seria isso, né, se ele entende que só a gente pode ser ou homossexual ou heterossexual. E aí o que a gente tem é esse entendimento que a gente pode ser muito mais que isso, né? Que essas caixinhas são muito poucas para conter tudo que a gente pode sentir. E elas vão virar série. Se não me engano, a primeira temporada já está, inclusive, toda gravada. Outro gênero, suspense e mistério. O primeiro deles é Boneco de Neve, do John Nesbo, publicado pela Record. A gente já tem uma adaptação, ainda não assistiu o filme. Eu acho, assim, o Hole é um personagem um detetive que eu quero acompanhar mais dele. A gente
gente tem aqui o ponto de vista, então, do detetive, e as pistas vão surgindo, a gente vai desenvolvendo teorias, elas vão ficando mais elaboradas, e é claro que o final é sempre surpreendente. E agora eu quero ler o primeiro livro, então tem toda uma série desse detetive que começa com o morcego. Espero ler já no ano que vem o primeiro livro do John Nesbo, do detetive Harry Hole. Outro autor que eu gosto muito é o Coben, então li Desaparecido para Sempre, publicado pela Arqueiro. Aqui foi uma leitura coletiva do Clube do Livro BH. É uma história muito interessante porque ela vai mesclando aí passado e presente, até chegar no momento que a gente acha que tá tudo desvendado, quando não. Então esse aqui traz uma reviravolta ao final que me surpreendeu bastante. Tomara que ele seja adaptado, porque muitas histórias do Coben têm sido adaptadas, acho que essa aqui seria uma boa opção. E eu queria falar de um terceiro livro, que é o Clube do Crime das Quintas-Feiras, do Richard Osman, publicado pela Intrínseca. Aqui a gente tem um grupo de senhores que estão lá na melhor idade, eles querem resolver crimes. Uma das personagens, ela tem acesso a arquivos de crimes passados, antigos, e eles vão pegar e vão ficar discutindo esses arquivos antigos. Até que os cadáveres começam a aparecer, eles todos moram num centro de repouso, né, como se fosse um grande condomínio de repouso, e os cadáveres começam a aparecer e eles ficam empolgadíssimos, porque daqueles arquivos antigos, eles agora têm corpos fresquinhos para poder investigar. São fantásticos. Eu já li o primeiro, já li o segundo, que é O Homem que Morreu Duas Vezes. Os dois têm resenha lá no blog Coisas de Mineira. Eu me diverti demais com esse grupo. Espero que o autor traga mais histórias, porque o final do segundo, ele deixa ali uma porta aberta que eu gostei bastante. Outro gênero, ficção científica. O primeiro deles é Skyward, do Brandon Sanderson, publicado pela Planeta Minotauro. Saiu resenha semana passada, então não vou precisar falar muito mais dele. Vou deixar aqui nos cards a resenha de Skyward. Eu gostei muito dessa história. Eu sei que muita gente acha que a protagonista Spencer é muito chata, mas deem uma chance. Por enquanto, a editora ainda não trouxe os outros livros, mas eu acho que tá vindo por aí. Outra ficção científica que eu adorei é Recursão, do Blake Crouch, publicado pela Intrínseca. Eu recebi esse livro na caixa do Intrínsecos. Eu já li Matéria Escura, do mesmo autor. Eu gostei, só achei que ele se perdeu um pouco no final. Aqui não, ele deixa tudo completamente encaixado. A gente tem uma nova doença, que são a das falsas memórias. Então, de repente, uma pessoa acorda num dia e ela tem a memória de uma outra vida que não é a vida que ela viveu. E são memórias tão vívidas que muitas dessas pessoas não dão conta. Elas vão atrás de resoluções definitivas, porque elas sentem que estão enlouquecendo. E aí a gente tem um detetive que vai pesquisar isso, ele vai investigar essas falsas memórias, e o que acontece daí em diante é sensacional. É uma história que vai trazer memórias, e nós somos um apanhado das nossas memórias, nós somos resultados das nossas memórias, e quando essas coisas começam a ter essa divisão, né, qual que é o impacto que isso tem na nossa vida. Amei, acho que vale muito a pena. Tem gente que gosta mais de Matéria Escura, eu gostei muito mais de Recursão. E se você gosta de ficção científica, pode apostar. Não poderia deixar de falar de Duna, do Frank Herbert, publicado pela Aleph. São 6 livros, eu só li o primeiro também é o maior de todos. Acabou de sair o filme e eu gostei muito do filme. O filme é a primeira parte de Duna, então se você ainda não leu e quer ver o filme, você ainda consegue ler o livro antes de sair Duna parte 2, porque ela já está confirmada. É uma história completa e tem resenha dele no canal, vou deixar nos cards se tiver curiosidade para saber o que Duna representou para mim. Outro gênero que não é gênero, nacionais. Eu já falei de um livro nacional, que é o da Marina Carvalho, mas eu queria mencionar também Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello, publicado pela Seguinte. Aqui a gente tem uma distopia, ela foi escrita em 2017. É muito importante deixar isso claro, porque é como se ele tivesse uma presciência do que estava para acontecer. Então ele imaginou um Brasil em que o eleito fosse uma pessoa machista, misógina, homofóbico, aquele que levanta a bandeira dos bons costumes, Deus acima de tudo e acima de todos. Sabe esse governo? Então, o Eric Novello imaginou ele em 2017 e imaginou o que isso poderia trazer para a população. Então nós temos aqui personagens que estão sob o julgo desse governo, inclusive há uma milícia que caminha com a bandeira desse governo e ele tá ali para repreender as minorias. Enfim, é uma distopia que retrata muito do nosso Brasil e que a gente precisa ler e ficar atento, porque as coisas estão acontecendo, os nossos direitos têm sido levados a cada dia que passa mais e mais, e a gente continua
continuo assistindo isso tudo. E também não poderia deixar de mencionar Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, aqui uma publicação da Palas Editora. São contos curtos que vão falar da mulher preta de comunidade, e ela fala de uma forma tão terna, tão poética, que dói de duas formas, né? Dói pela crueza da realidade que ela expõe e dói pela beleza que ela retrata uma situação que é tão feia. Eu fiquei encantada, é muito rápido de ler. Eu quero ler outras obras da Conceição Evaristo. Ela é mineira também, mas se não me engano ela mudou para o Rio, onde fez a sua graduação, mestrado, doutorado, enfim. Mas de qualquer maneira, uma autora que a gente precisa conhecer. Próximo gênero é terror, não é um gênero que eu leia muito, aliás, quase nada, porque eu sou medrosa, fazer o quê? Tenho medo de fantasmas. Mas eu li Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia, uma publicação da Dark Side, uma capa lindíssima, uma história curta, não foi uma história muito... não fiquei muito tempo sentindo medo. E aqui a gente tem um terror muito interessante, porque a gente tem uma personagem em que a prima dela se casou, se mudou para uma mansão, longe de tudo, e tá lá sem comunicação. Parece que ela tá doente, então a prima resolve fazer companhia, e quando ela chega lá, ela vai descobrindo assim que a casa é aterrorizante, que as pessoas que moram lá são todas esquisitas, não tem energia elétrica, o chefe da família é uma figura esquisitíssima. A Noemi, ela começa a ter sonhos esquisitíssimos, e ela começa a entender ali que tem alguma coisa realmente muito esquisita. Ela demora bastante a perceber isso, mas eu me diverti, porque enquanto bióloga, eu vi o vilão dessa história dentro da biologia, então eu gostei muito por conta disso. Mas vale a pena. Ele não é de fazer medo, foi divertido no final das contas. E o outro terror que eu li foi A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, da Kirsten White, uma publicação da plataforma 21. Aqui a gente tem um reconto de Frankenstein que eu li no ano passado. O que vale de Frankenstein é que a Mary Shelley escreveu ele com 16 anos de idade e que ela viveu sob a sombra de homens que imaginavam que eram melhores escritores, inclusive, que ela, mas é a obra dela que sobreviveu. E o que a Kirsten White fez? E ela traz a visão da Elizabeth nessa história toda. A dedicatória dela já é incrível. Para todos que foram obrigados a se sentir um personagem secundário da própria história. Eu amei, eu realmente gostei muito do que ela fez. Ela fez um reconto, assim, muito próximo do que é Frankenstein. E outra, nos agradecimentos, ela escreve também: há 200 anos uma adolescente se sentou e criou ficção científica. E a Kirsten White foi convidada então para fazer um reconto em comemoração a esses 200 anos. Se a gente está falando de uma autora que não foi reconhecida como tal, agora a gente tem uma personagem que vai contar essa história. E agora vem toda a parte complicada, que foi escolher as melhores fantasias. Eu li fantasias muito boas, grande parte das fantasias que eu li são fantasias de jovem adulto, eu sei disso, mas eu me diverti muito com essas histórias. E aí eu escolhi 4, porque não dava pra falar de todas as fantasias. Mas se tiver curiosidade, lá no Instagram eu tô fazendo Reels mostrando as melhores fantasias que eu li nesse ano. Na verdade, eu quero fazer Reels mostrando todos os melhores livros em todos os gêneros. Eu comecei o ano finalizando a trilogia do Povo do Ar com A Rainha do Nada, da Holly Black, uma publicação da Galera Record. Eu já falei que o Príncipe Cruel não me pegou de cara, não. Quando eu li Príncipe Cruel, eu ficava muito curiosa para entender por que as pessoas falavam tanto, porque era uma história boa, mas eu não tinha percebido o potencial dela. Aí veio O Rei Perverso, que termina com um plot sensacional. E veio A Rainha do Nada. A Rainha do Nada conseguiu ser melhor ainda. A Holly Black conseguiu produzir uma trilogia em que cada livro era melhor que o antecessor e que o segundo livro não serviu apenas como ponte. Ele traz muitas coisas relevantes para a história. E A Rainha do Nada tem um desfecho que eu acho simplesmente fenomenal. Duas humanas que são sequestradas e levadas para o mundo das fadas, são criadas pelo assassino dos pais delas, e uma delas, que é a Jude, ela cresce querendo ser a melhor guerreira, porque os seres humanos, eles são muito frágeis perto dos feéricos. E a gente tem aqui, em compensação, um feérico que é o oponente dela logo de cara, que é o Príncipe Cruel, que é o Cardan. Que personagem cheio de nuances.
A gente consegue ver ele num primeiro momento como mimado, cruel, e a gente vai percebendo que ele é muito mais que isso. Por conta disso, eu não poderia deixar de mencionar, gostaria muito que a Galera Record trouxesse essa edição numa edição de colecionador, capa dura, com fitilho e com as cartas que acompanharam a edição, o lançamento, fazendo parte dela, porque as cartas são engraçadíssimas, são assim, a cereja do bolo. Outra finalização, Um Céu Além da Tempestade, da Saba Tahir, da Verus Editora. Aqui a gente tem o 4º livro dessa série. É claro que eu sofri muito, eu acho que teve uma morte aqui. Por que autor tem mania de matar personagem que a gente aprendeu a amar? Eu não consigo entender. Mas a gente tem uma mitologia muito diferente, ela é uma mitologia do deserto, então a gente vai ver jeans, a gente vai ver efrites, uma mitologia diferente que sai aí desse eixo Estados Unidos-Europa. Por conta disso, ela já me conquistou de caras. O Elias e a Laia são personagens que a gente ama de cara, e eu achei que o final deles foi muito justo. Gostei muito de algumas coisas que a autora trouxe aqui para essa finalização, até para a própria personagem da Laia. O Elias me irritou em alguns momentos, dava vontade de entrar lá, dar uma sacudidela, falei assim, olha, acorda bem. Mas apesar dessa irritação, ele conseguiu retomar aquele Elias lá do início, e enfim, foi uma finalização fantástica, também não poderia deixar de mencionar. Eu tô falando só de finalizações, né? Devia ter colocado finalização, mas eu preciso falar de Nevernight, do Jay Kristoff. Eu comecei Nevernight em dezembro de 2020, terminei em janeiro de 2021, então tá valendo, né? Mas eu indicaria toda a trilogia, eu tenho vontade de fazer um vídeo falando mais dessa trilogia. Eu sei que tá rolando umas tretas com o Jay Kristoff, ainda não procurei saber o que é, mas eu adoro a escrita dele, ele é completamente irônico, sabe aquela escrita irônica? Eu gosto muito disso, eu acho que a ironia, ela tá sempre muito atrelada à inteligência. As pessoas que são inteligentes, elas costumam ser sarcásticas. Eu entrei nessa história esperando uma fantasia jovem adulto, mas eu acho que essa aqui pode ser considerada uma fantasia adulto, sim. Enfim, a trilogia da Quase Noite é espetacular, eu amei essa história e nem liguei que eram páginas brancas. Uma dica de trilogia, de uma fantasia bem sombria. E a última indicação de fantasia é Val of Thieves, da Mary Pearson, publicado pela Dark Side. Aqui a gente tem a finalização de uma duologia. Tem muita gente que não gosta da trilogia das Crônicas de Amor e Ódio. E depois ela escreveu uma duologia que se passam alguns anos depois da finalização de Crônicas de Amor e Ódio, que é a Dinastia de Ladrões. O Jayce e a Cassie são dois personagens pra gente colocar num potinho. Eles têm um amadurecimento, um crescimento. Eu acho que aqui a história ela tá mais refinada. A trama dela é mais elaborada. Muita gente que não gostou da trilogia gosta muito da duologia, então eu tinha que indicar ela aqui também. Mas vou fazer algumas menções honrosas, né? Fazer o quê? Amei Lendários. É um reconto das lendas arturianas, mas que traz uma pegada aí de ascendência, de maternidade, de raiz, que é fabuloso. Eu li a Aurora Ascende, que é do Jay Kristoff e da Amy Kaufman. Amei. Quero muito ler os próximos livros. A Vida Invisível, de Ed LaRue. Eu nem trouxe, porque tanta gente falou dela, que se você acompanha os vídeos no YouTube, acompanha canais que falam de livro, com certeza você já esbarrou em alguém falando dele. A Cidade de Bronze, O Reino de Cobre. Amor Branco tá devendo aí o terceiro, mas ele acabou de sair, acho que ano que vem ele chega aqui sim. A Maldição do Mar, eu amei, uma fantasia em volume único, delicinha de ler, e a Record, ela já anunciou um outro livro da mesma autora pro ano que vem. Aliás, para quem gosta de fantasia, a Record tá vindo aí com mais um monte. Mas não só a Record, a Morro Branco já anunciou umas coisas muito interessantes, a Intrínseca tem algumas coisas vindo por aí, a Plataforma 21 tá com algumas promessas de fantasias pro ano que vem. Eu acho que é hora de trabalhar bastante para juntar dinheiro e quebrar porquinhos ano que vem. Foram essas as minhas escolhas, lembrando que foram as histórias que me impactaram de alguma forma. Gostaria de falar de todas, tem muitas outras histórias que eu não trouxe aqui. Estou lendo algumas, ainda não finalizei as leituras de 2021, mas era um vídeo para compartilhar e provavelmente o vídeo ficou longo. Eu tento, mas eu não consigo falar pouco dessas histórias. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Me diz aí, quais foram as suas melhores
leituras de 2021? Você consegue apontar quais foram os 5 melhores livros? E aí, quem sabe eu pegue essas indicações e não traga essas leituras pro ano que vem também. Vou deixar os links para todos esses livros aqui embaixo na caixa de descrição. Vou te pedir a gentileza, se é a primeira vez no canal, para se inscrever, para curtir, compartilhar, ativar o sininho, me procurar nas outras redes sociais, ou no Instagram, no Scoob e eventualmente no Twitter. Como nós vamos nos ver agora só na semana que vem, te desejo boas festas, cuidado com as aglomerações, mas leve acima de tudo amor para a família, porque o que a gente mais precisa agora é de estar perto de quem a gente ama, e o ano que vem vai ser um ano cheio de promessas, com novas possibilidades, com eleição. Eu acho que 2022 é um ano de esperança e de ótimas leituras. Estou com boas expectativas, já estou separando os livros. Daqui a pouco eu venho comentar com vocês o que eu pretendo ler em 2022. Então, boas festas, um abraço assim bem carinhoso. Agradeço que você tenha ficado comigo todo esse tempo, mas a gente se vê ainda antes do ano novo. Boas leituras e nos vemos semana que vem.